Olá, galera. Estamos começando o nosso Alavancar Podcast. Sou o El Alves. Esse aqui é meu amigo Matheus Venâncio. E aí, Matheus, como é que você tá? Tô bem aí, cara. Como é que você tá? Bom, cara, tô bem, vim na correria também. E é isso aí. Hoje Isso o nosso convidado é da hora, né? É da hora, hein? Da hora, é da hora. Igor da hora, seja bem-vindo. Igor da hora. E aí, como é que você tá, cara? Muito obrigado, tô bem, obrigado pelo convite. E o da hora não é apelido, é sobrenome mesmo. É sobrenome mesmo, cara? É verdade. Como é que é isso, gente? Nós somos da família da hora, lá de Salvador, Bahia. E tem uns artistas aí também que tem da hora também, mas o povo acha que é a famosa gíria, né, de São Paulo, da hora. É. Mas é da hora, é sobrenome, Igor da hora. Já nasce com marketing já o marketing é forte, já o marketing é forte. Caramba, eu achei que fosse apelido. Eu também achei que fosse apelido. Tô sabendo agora que é... Igor da hora. E aí, cara, como é que foi a sua infância lá em Salvador? E, na verdade, eu saí de Salvador com 5 anos e vim morar na Gávea, no Rio de Janeiro. E ali eu fiquei estudando ali na Gávea ali. E depois a gente veio morar em São Gonçalo. Meu pai teve que se mudar pra cá, a gente veio morar em São Gonçalo. E aí conhecemos ali a igreja. E essa foi a minha infância. Com 14 anos eu já conheci a igreja. Mas eu vim de Salvador com 5 anos. Aí morei alguns anos na Gávea, 9 anos na Gávea. E depois a gente veio morar em São Gonçalo. Essa foi basicamente a infância. Aí foi exatamente em qual bairro aqui de São Gonçalo? Eu morei por muitos anos, acho que 18 ou 20 anos ali no Raul Veiga. No Raul... Raul Veiga. No Raul Veiga ali, na Augusto Calheiros. Você sempre foi cristão? Eu sempre fui, considero sempre, né? Porque eu aceitei Jesus com 14 anos. Então eu me considero que eu sempre fui cristão. Mas sua família não, né? Toda a minha família. O meu pai foi pra igreja, me levou, depois foi minha mãe e meus irmãos. Hoje toda a minha família é. Meu pai é, meu irmão também é, toda a minha família é cristã. Isso. Desde sempre, né? E quem é o Igor da hora? Pra quem não te conhece, conta aí, fala pra galera que tá em casa aí. Cara, eu sou um cara muito extrovertido e um cara determinado. Me considero um cara determinado. Tô aqui como vocês aí na Labuta aí, criando uma história. Acho que o Igor da hora é um cara determinado. Eu sempre fui determinado. É da hora. É da hora. Vem dele. Eu tava me segurando. Eu sei que você tava... Tava se comportando. Tava se comportando, né? Deve ver muito isso, né, cara? Eu ouço bastante. Na escola mais, né? Hoje não tanto, mas a galera que conhece sempre dá uma zoada. Na hora da chamada? Na hora da chamada, os nomes sempre... Acho que nunca me chamaram de Igor na escola, sempre da hora. Sempre da hora. Sempre da hora? Ou da hora? Ou da hora, vem cá da hora. E como é que surgiu, cara? Então, assim, como eu tava falando antes, é um nome que já vem com marketing já pronto, estabelecido já. Então, assim, é um nome que fica, cara. Da hora já é um nome que fica já. Então, assim, você falou que você veio pra cá, pro Rio, né, com 5 anos de idade, passou alguns anos na Gávea, depois veio pra São Gonçalo. E foi em qual igreja que vocês se estabeleceram? Eu conheci a Cristo na igreja Deus e Amor, do missionário Davi Miranda. Forte. Histórico, hein? Eu preguei muito aqui nessa Deus e Amor aqui do Rio do Ouro aqui. E o meu legado ministerial é da igreja Deus e Amor. Eu aceitei Jesus lá com 14 anos. E daí pra frente eu segui meu ministério. A paixão pela igreja se deu quando meu pai era de uma igreja na favela da Mangueira. E aí tinha um cara lá, um louco lá, chamado Pastor Pimentel. Esse cara, ele trabalhava muito com libertação. E aí eu vi muitas pessoas endemoniadas. Falei, não é possível que esse cara tenha esse poder todo. Só que quando eu fui pra igreja de Deus e Amor, tinha a cultura da doutrina, né? Os jovens tinham que usar calça comprida, aquela coisa toda. Eu era praticamente uma criança, 14 anos, falei, isso aí não vai dar pra mim não. E daí eu fui pra igreja de Deus e Amor e eu costumo dizer que eu não quis aceitar Jesus. Foi o pregador que levantou minha mão. E aí eu fiquei na igreja, falei, poxa pai, não foi eu que quis e tal. Um dia eu tava no campo de futebol jogando bola ali no Sacramento, foi onde eu aceitei Jesus, na Deus Amor de Sacramento, aqui em São Gonçalo. E aí passou uma irmã do ciclo de oração, eu
Fui pra cima da árvore, fiquei em cima da árvore meia Zaqueu? hora, até ela voltar. Zaqueu subiu pra ver, ele subiu pra fugir. É isso aí. Esse é o Zaqueu ao contrário. Um Zaqueu rebelde. O Zaqueu rebelde. Um Zaqueu rebelde. O Zaqueu da contramão. Aí eu falei, poxa, por que eu tô fazendo isso? Deus deve ter alguma coisa comigo. Foi a irmã Fátima. Eu contava essa história pra ela, ela amava. E aí, a partir desse dia, eu falei, se eu tô me escondendo porque eu tenho temor dessas coisas. E aí fui pra igreja. Então, meu início foi na igreja Deus e Amor. Eu comecei na igreja Deus e Amor. Esse foi o meu legado espiritual. Aí passou, você até hoje da Deus e Amor, você... Não, eu saí da Deus e Amor tem 8 anos que eu saí da Deus e Amor. E aí eu fui ajudar o pastor Roberto Araújo. Ajudar o pastor Roberto Araújo, que é um empresário aqui em São Gonçalo, tem algumas escolas. E aí fui ajudar ele. Aí ele falou assim, tem uma congregação lá em Parque Andréia, em Rio Bonito. Tá precisando de você. Você vai pra lá às quartas e domingos. E eu vou te ajudar. Aí eu fui. Aí um belo dia ele falou assim, você quer emancipar a igreja lá? Uma igreja muito pequena. Aí eu falei, não quero não. Não tô querendo agora não. Aí fiquei com a placa lá dele lá uns 2 anos. E aí eu subi um monte e tive a revelação do nome, que hoje eu sou o pastor-presidente, que é o Ministério Cavode. Aí eu via muitas bandeiras. Aí falei pro pastor que ia aceitar. Isso depois de 2 anos que ele tinha me proposto. Abrir, emancipar. Aí falei pra ele, se ele aceitasse, ia colocar a placa do Ministério Cavode, que hoje eu sou pastor. Quando a Deus e Amor, eu só fui de 2 igrejas, Deus e Amor e a Cavode, que hoje eu sou presidente. Lá em Rio Bonito. Hoje nós temos lá 3 igrejas lá. Em Rio Bonito, Saquarema, temos uma e em Rio Bonito temos 2. Bacana, hein? E como é que foi esse processo aí até você se tornar pastor? Porque não foi... Assim, você contando assim, parece que foi do dia pra noite. Mas não foi. Pra mim foi quase do dia pra noite, né? Porque eu aceitei Jesus com 14 e com 17 eu já era pastor na favela da Rocinha. Caraca. Eu fui pastor com 17 e casei com 17 anos. Caramba. Então pra mim foi quase do dia pra noite. Porque eu aceitei... Bem novo. Eu, na verdade, eu não seria pastor, né? Eu ajudava, já era obreiro, já pregava. E aí o pastor falou assim, se você casar, eu vou te mandar pro Japão. Aí eu falei, então eu vou casar. Agora, uma proposta dessa, daí eu caso. Aí ele falou, se você casar, você vai pro Japão. Você vai assumir uma igreja no Japão. Aí eu falei, vou casar. Eu acho que eu casei assim de namoro, noivado, tudo 1 ano. Aí casei com 17 anos. E aí ele falou assim, o consulado não tá liberando sua entrada pro Japão, seu visto pro Japão, você vai assumir uma igreja na favela da Rocinha, que foi na Estrada da Gávea. Caraca. Aí eu fui pra favela da Rocinha e lá eu comecei, eu tinha 17 anos. Caraca. Aí conheci lá o Bem TV, conheci a galera toda, conheci o Ney, o Canelon, a galera toda do movimento, conheci, eu tinha 17 anos. Caraca. Então foi quase da noite pro dia, né? Porque pastor com 17 anos. Então eu assumi uma igreja. Com 17 anos eu já era pastor já. Caramba, e como foi assumir uma igreja com 17 anos? Porque... Foi pesado, porque era uma igreja, né? Era uma igreja bem financeiramente estruturada. Tinha gente, muita gente. Apesar de ser pequena, tinha bastante gente na igreja. E aí, quando eu cheguei, eu me lembro que alguns membros falaram, para enviar um garoto para cá. Mas nessa época você já era pastor em tempo integral? Ou... já era em tempo integral, já? Então. A proposta foi essa. A proposta foi... Eu já era de tempo integral na igreja. E aí eu comecei com 17 anos na favela da Rocinha. Esse foi o maior desafio meu. O pessoal já sabia, já tava lá o boato, tá chegando um garoto de 17 anos. Chegou um garoto. Teve resistência, né? Teve muita resistência, porque era uma igreja assim, muito respeitada, né? Uhum. Todo mundo queria, né, dirigir, assumir essa igreja. Uhum. E era na favela da Rocinha. Como eu morei na Gávea, a proposta pra mim foi para mim aquilo ali foi como se fosse foi uma honra de Deus, né, naquele tempo ali pra mim. A gente entende que, assim, a vida ministerial tem enormes desafios. A gente conversou com várias pessoas aqui que enfrentaram bastante desafios, cada um na sua área, né? A gente entrevistou pessoas empreendedoras, algumas pessoas que estão na área da política partidária,
gente que tem até, que tá aí tentando, né, no esporte Sim. e tudo mais. Então cada um tem a sua luta, né? E a gente enxerga também que, óbvio, né, a vida ministerial também tem a sua luta. E você falou aí que você ia ser enviado para um lugar, tipo, uma realidade completamente diferente, que ia ser uma coisa é você ser enviado pro Japão. Os desafios de pastorear uma igreja no Japão é uma coisa. Agora, você ser enviado para uma comunidade já é outra. Você falou que conheceu um pessoal aí, né? Bastante assim, hostil, né? E como é que é, assim, porque a gente olha, a gente vê, assim, às vezes, assim, na televisão e tudo mais, mas como é que é lidar ali no dia a dia com essa realidade, cara? A realidade que você diz é da comunidade ou da igreja em si? Da comunidade e da influência da igreja na comunidade. Como... Na verdade, nós que iniciamos muito cedo ministerialmente, a gente tinha somente a boa intenção. A gente não tinha uma estrutura que hoje você envia um missionário para um centro de triagem, que ali ele cresce, né? Ele aprende a lidar com as línguas, com as dificuldades. Se o cara for para a África, ele aprende a plantar, ele aprende a produzir sua própria comida. A gente não, a gente vivia da fé. Acho que o desafio da comunidade, para mim, na minha opinião como pastor, é fazer o povo acreditar que Deus está nos vales. Deus está nos vales. Apesar de que hoje, não tanto por causa das igrejas na Zona Sul, em igrejas em bairros de pessoas com maior condição, hoje a gente não tem tanto essa dificuldade, mas o pobre é o que mais acredita, né? Eu já li uma frase falando que a ignorância é uma dádiva. Quanto menos você sabe, mais você acredita, porque você não tem outro caminho. Mas eu acho que a maior dificuldade de uma comunidade é fazer o cara entender que Deus está nessa fase muito difícil, porque você leva um Deus para um povo que não tem saneamento, um povo que não tem sua família liberta. Então acho que a maior dificuldade é você levar um Deus ali, cara, Deus está aqui contigo. E você fazer esse cara acreditar nisso. Não é fácil. Eu acho que é isso. Agora, a igreja orgânica, o organismo, aí tem outros tipos de desafio, né? Que é a estrutura. Mas eu acho que no mundo espiritual é basicamente isso. Fazer aquele cara acreditar que Deus está em momento difícil. Acho que é o maior desafio de um pastor em uma comunidade. Basicamente isso. Porque, como você falou, a gente vê que ali a realidade das pessoas ali é uma realidade que sufoca até mesmo elas de sonharem fora dali, entendeu? Exatamente. E o herói imediato ali não infelizmente é a pessoa que é do tráfico, que é é a pessoa que tá ali, que ele vê como pessoa que tá ostentando com as melhores roupas, tá sempre de moto, carro, essas coisas assim que mexe assim com o ideal, né? Com sonho de consumo, né? A pessoa não tem nada e vê quem tem, assim, acaba meio sendo influenciado por isso, sabe? É a única realidade que a pessoa tem. E você plantar uma igreja, né, no lugar e mostrar que tem como, né? E através do caminho da fé em Cristo, né? É isso aí. Através do caminho, porque uma coisa é um trabalho que uma ONG faz, que é muito importante, é importantíssimo que haja mesmo ações sociais e tudo mais, ONGs como a Rio de Paz, enfim, várias outras ONGs que atuam, né, nas comunidades. Mas outra coisa é quando você atua como igreja local, que você apresenta os dois lados, né, da libertação, a libertação espiritual, entendeu? Que é o abraço da fé e através disso enxergar, né, os pontos de onde conseguir sonhar e tudo mais, né? E com certeza deve ter tido várias histórias de várias pessoas lá no tempo que você foi pastorar. Tem alguma que você consegue lembrar e compartilhar pra gente? Ou algumas que você possa estar compartilhando? Eu tive muitas histórias em várias igrejas, né, pastor? Tem muitas histórias. Mas se eu for falar assim, no caso de libertação, eu acho que são as pessoas que conhecem Deus através de você
e elas passam a ver Deus de forma diferente. Eu ministrava na Rocinha, eu era muito jovem, não tinha experiência, e aí uma das esposas de um dos donos do tráfico, ela ia sempre aos meus cultos às sextas-feiras. E aí, um dia ela terminou o culto, ela sempre levava uma bolsa de dinheiro pro culto, uma sacola mesmo de mercado. Ela levava sempre a oferta dela. E um dia ela disse pra mim que eu fiz ela enxergar Deus de uma forma que igreja nenhuma fez. Que é, eu posso ir pra igreja que Deus vai me ouvir. E aquilo ali fez ela começar a conversar com o esposo dela que iria valer a pena largar tudo aquilo. Aquilo me deu um impacto, porque normalmente a gente faz um nível de separação para que a pessoa esteja dentro da igreja. A gente fala para a pessoa, ó, você pode até vir, né? Mas desse jeito você não pode. Eu já tenho um estilo de mensagem diferente. Você pode até vir. Se você se entregar e o Espírito Santo te tocar, eu duvido que você não seja transformado. Então aquilo me deu um impacto, porque a gente sabe que esse povo que é do movimento, eles sempre vão para a igreja para pedir livramento. Então ela me contou aquilo, e depois de alguns anos eu soube que o esposo dela estava dirigindo uma congregação na favela da Rocinha. Caraca. Então essa história para mim é a que mais me dá impacto lá no meu início. Eu não tinha experiência para falar, mas alguém estava ali entendendo Deus de uma forma diferente. Então eu digo que valeu a pena eu ter passado ali, naquele lugar ali. E entre outras histórias, mas essa para mim me dá impacto porque eu não tinha experiência, né? Não tinha uma experiência de assumir uma igreja, de pregar, de cuidar de um rebanho. A experiência foi toda na prática. E eu guardei isso comigo. Ela sempre ia somente nos cultos de sexta-feira. E ela falou isso. Eu aprendi a orar a partir de ouvir você e não ter vergonha de Deus. Ou seja, quando você consegue entender que Deus consegue entender os seus limites, aí muita coisa muda, né? E esse chamado de pastor, antes de você se tornar, já queimava no seu coração ou... Eu acho que não pastorear a nível, assim, pastor local, né? Mas o chamado queima desde a minha adolescência, mas para ver Deus me usando nas áreas espirituais. O pastor local acho que não queimava tanto. Você se dá com essa realidade quando você tem que assumir uma igreja. Mais itinerante, né? É, mais itinerante. Acho que todo pastor ele quer iniciar sendo um itinerante, né? Porque aí você consegue pregar. O pastor local ele tem que apacentar, e aí muda, né? E antes de você ter esse contato com a igreja, você sonhava ser o quê? Antes da fé? É, antes da fé. Cara, eu vim de comunidade, né? Então jogador de futebol. Oi? Jogador de futebol. Não, eu acho que jogador nem tanto, porque meu irmão fez até teste no Flamengo quando a gente morava na Gávea. Meu irmão fez teste no Flamengo. Acho que todo jogador, como diz a música, né? Todo mundo teve um sonho de ser um jogador de futebol. Mas eu sempre tive esse calor no público. Eu acho que eu entraria pra arte. Porque quando eu estudei, eu fiz muito teatro. Então eu tinha um dom de gravar 5, 6 folhas. Caraca. Pra gravar. Mas chegou a fazer algum trabalho? Cheguei a fazer. Entendeu? Mas internamente, né? Em escola. Toda escola que eu chegava, eu fazia parte do teatro. Você tinha o quê? Então eu gosto da arte. Mesmo ou menos? Não, tinha mais. Eu acho que eu tinha aí uns 16 anos. Então você já tava caminhando já? Já tava. Mas aí, como eu gosto do público, eu acho que eu seria da arte. Porque eu sou radialista, né? Ah, é? Eu sou radialista. Eu sou radialista, mas isso eu consegui bem depois. Mas o sonho mesmo de adolescente, se eu não estivesse na igreja, eu acho que é a arte. Eu era bom muito de gravar texto. Então eu fiz, toda a escola eu fiz teatro. Toda escola que eu fiz teatro. Que bacana. E nunca pensou em seguir, não? Eu acho que a igreja tirou um pouco isso, né? Porque eu sou da igreja da época que você não pode fazer muita coisa, né? Então a igreja não ia permitir eu ser da arte, né?
do teatro, de muita coisa. É de uma época que as áreas de influência que não era, por exemplo, como tá tendo hoje nas artes, né? Você não vê... Tá chegando, tá engatinhando. Tá engatinhando ainda. Ainda tá engatinhando. A gente vê muito assim na música, assim, mas ainda mesmo assim... Na música a gente vê mais. O cara consegue ser hoje dizer que ele é evangélico e cantar uma música secular. Mas eu acho que se eu não fosse pastor, eu seria com certeza da arte. Mas você pensa em voltar a estudar? Não, eu acho que não. Eu acho que não porque eu encontrei o meu propósito. Eu acho que hoje, se eu fosse fazer algo fora que me desse alegria, né? Não para ganhar dinheiro, que me desse alegria, eu acho que não ia sair muito do meu propósito, que é inspirar pessoas a fazer. Então, se hoje eu ver um cara que fala assim, cara, eu quero ser do teatro, eu falo, vai. Eu quero ser da música, vai. Pô, mas a música é secular, vai. Entendeu? Porque existem propósitos fora da igreja. Existem áreas de influência que é fora da igreja. Porque a gente precisa entender que Deus, ele levanta pessoas para diversas áreas. A igreja demorou para entender isso. Existe um cara que tem uma cabeça para estar no meio secular influenciando. Entendeu? Se a igreja não entender isso, a gente não vai crescer. Por isso que a igreja parou de estudar. Né? Quando eu falo igreja, eu falo os discípulos pararam de estudar, pararam de ganhar conhecimento, e a gente hoje está perdido, tentando retomar, tanto em política, em arte, em todas as áreas. Porque hoje falta um juiz, cristão, a gente percebe isso. A gente falta um artista cristão. Imagina o cara que está lá na arte lá, e ele foi convidado para uma festa... e lá tem maconha, tem droga, tem todo tipo de droga. O cara, cara, não faz isso não. Eu conheço um Deus que pode te ajudar. Isso não tem preço. Mas a igreja demorou para entender isso. Demorou. Então hoje, se eu fosse sair da minha área, eu influenciava pessoas a dizer, você tem esse talento, vai. Mas aí também depende como o cara é inserido dentro dessa área. Entendeu? Porque ele pode acabar se perdendo, né? Mas independente do que você faz na vida... Nós, evangélico, cristão, a gente precisa entender que a gente tem sempre que cumprir um propósito. Não é sobre desejo. Mas esse lance de cumprir um propósito, não que você esteja errado, é uma desculpa para muitos pecar. Entendeu? Mas o propósito não deixa você pecar, porque ele te consome. Não, né? sim. Tem a diferença do propósito pro desejo. Acho que é isso que ele tá dizendo. Tem gente que... Porque a nossa geração, ela se perdeu só num toque de fama e reconhecimento. Entendeu? A busca da fama fez muita gente perder o propósito. O cara tá ali tocando uma guitarra, ele tem que entender o porquê que ele tá fazendo aquilo ali. Porquê que Deus colocou aquilo ali. E sem contar que as portas que se fecham no mundo gospel para muita gente é também uma frustração para outros. Tipo assim, o cara estudou música, foi lá na Vila Lobo lá, fez música. E chega na igreja, o pastor fala, cara, esse time aqui tá fechado. Aí o cara, onde eu vou colocar isso? Aí tem que entender o propósito. Então o propósito ele não te deixa pecar. O desejo sim, porque o desejo é só seu. O propósito ele vem de Deus. Aí chega um momento em que você acaba desejando o propósito, né? É isso aí. Você acaba se apaixonando pelo propósito. É isso aí. E se torna o seu desejo, né? É isso aí. Você falou que radialista, como é que foi isso, assim? Dando um salto completamente de uma história para outra. Porque a Igreja de Deus Amor, ela tem, né? No Brasil e no mundo, muitas rádios. Aqui no Rio deve ter aí, da igreja mesmo, se eu não me engano, tem pelo menos uns 5 canais aí. Entendeu? E aí o que acontece? Eu entrei e comecei a fazer rádio na Praça Mauá. Aí depois de 6 meses eu peguei meu registro e me apaixonei por isso. A igreja lá tinha um sistema que chamava lá de posto volante, que era um pastor que fica na porta da igreja entrevistando as pessoas que chegam. E aí eu me apaixonei pelo rádio. Mas o rádio, aqui em Santa Isabel, eu tinha ali eu acho que eu tinha 14 anos no rádio ali. Eu queria fazer um programa para jovem, e o cara falou, não posso alugar de graça para você. Você trabalha para mim de 5 da manhã a meio-dia, como operador. E aí eu ficava no rádio para ganhar um programa de sábado. Caraca. Então a minha paixão por rádio foi aí. E aí na Igreja de Deus Amor foi uma
uma maturidade de rádio, porque aí a gente conheceu como é o trabalho do transmissor, do operador, e de sonoplasta, cada um fazia uma coisa, aí já era uma estrutura diferente. Mas eu comecei aqui na Rádio Vida Eterna, uma rádio comunitária aqui em Santa Isabel. Caramba, que Pelo da hora. rádio. Parece que eu sou muito velho, né, contando essa história, mas é uma verdade. Caramba, você tinha quantos anos na época? Da igreja no rádio, quando eu trabalhei na Praça Mauá, eu tinha uns 23 aí aqui no rádio, na Vida Eterna. Já pastoreava já, né? Já pastoreava já. Com 17. Mas comecei com 17. Pastorear com 17. Foi. O rádio era o xodó, né, do missionário Davi Miranda, então todo mundo tinha que gostar de rádio, porque era o que ele gostava. E todo mundo que entrava tinha que aprender a fazer rádio. Principalmente eu que fui pastor de capital, assim, de todo o estado, então você tinha que aprender a fazer rádio. Não tem como um pastor ser pastor de uma capital e não fazer rádio. Só que eu me apaixonei por aquilo, né? Uhum. E aí eu operava, falava. E rádio é que, assim, dentro do público evangélico até hoje, se bem que rádio é uma coisa que sempre falaram que o rádio vai acabar, com o advento com o advento da televisão, veio a televisão, o rádio permaneceu. Todo mundo fala. Veio o advento da internet, vai acabar a televisão. É difícil aposentar o rádio. Quem tá de fora fala uma coisa, mas a verdade mesmo é só... Quem sabe da verdade mesmo é só quem tá de dentro, né? E a audiência continua, né? O pessoal ouve muito rádio. Continua bacana a audiência do rádio? Você diz o quê? No geral ou na igreja? No geral. Eu acho que o rádio não cai, né? Porque o rádio, ele te dá um acesso aonde você está ainda, né? Entendeu? Por exemplo, se você estiver no carro, a internet, ela não chega, né? Ela não chega em qualquer lugar. Não chega. Se você chegar em Manaus, você vai ver um rádio, mas você não vai ver uma internet chegando em qualquer lugar. Então o rádio, eu acho que ainda é a paixão de muita gente. Eu amo o rádio, eu gosto. Mas é difícil a internet aposentar o rádio. Muita coisa acontece pelo rádio ainda. Apesar de os estúdios estarem ao vivo pela internet. Tem isso também. Verdade, a gente vê vários debates aí dentro aí talvez das quando com o Musk voltar aí, com o presidente aí, colocar a internet em todo lugar e com facilidade, a gente aposente mais. Mas com essa internet que a gente tem hoje no Brasil, acho que não dá pra amar somente a internet. Não chega. Se você entrar ao vivo no YouTube aí, seus dados acabam com facilidade. E tipo assim, então o rádio, difícil aposentar o rádio. Eu acho que aposenta o rádio se a internet melhorar no nível Brasil, assim, nível Europa, né? Mesmo assim... Consegue acessar YouTube com medo de perder dados. Até lá fora mesmo o rádio é difícil aposentar o rádio. Em lugares mais... Não sei se eu vou ter uma resposta boa pra isso não, mas é difícil aposentar o rádio. É difícil. O rádio tá em todo lugar, né? Tá em todo lugar. Alcança até, como você falou, a pessoa que não sabe nem o que é internet, não sabe nem mexer no telefone, mas ela sabe ligar o rádio dela e tá lá, tá chegando até ela, informação. Também tem aquele público antigo, né? Que fiel. Cresceu com rádio, que tá fidelizado. E o rádio, eu acho que quem aposenta o rádio um pouco é o Spotify, né? Porque você consegue fazer alguma coisa. Porque o rádio tem esse negócio, né? Você consegue fazer alguma coisa sem precisar parar o seu dia ali no celular. Mas é difícil aposentar o rádio. O Spotify é mais pro nível de ouvir música mesmo, ou podcast. Então, isso que eu tô falando, quem ouve rádio e não é assíduo no rádio, mas gosta de ouvir música, aí você tá fazendo o que você quiser fazer ali e sem perder o seu tempo. O rádio tem esse poder. A internet não, se você for abrir, você só vai focar naquilo ali. Por isso que eu acho que é difícil aposentar o rádio. Verdade. Eu acho que não é nem isso o propósito também da internet, acho que acaba o rádio agora assimilou a internet de maneira muito, muito eficaz também, colocando câmeras e transmitindo pela internet coisas que até o pessoal tinha até curiosidade de ver, aquele locutor, aquele cara lá, e hoje você consegue ver. Então assim, isso eu acho que, não vou dizer que é impossível não, mas é muito improvável que o rádio seja... Que alguém aposente o rádio. Alguém aposente o rádio. Vamos ver, né? Vamos ver. Aposentar, não, assim, ó, eu acredito que não, por causa desse público aí que a gente acabou de falar. Mas cair, eu acredito que caia. Mais um pouco. Caia. Não, cai. Já caiu quase que 50%, né? Quase que 50%. Porque você não liga a rádio em casa. Né? Sim. Você não liga a rádio em casa. Mas ainda tem público pro rádio ainda, entendeu? O suficiente pra manter. Sim, tem, entendeu? Mas a tendência é ele cair mais. Vamos ver, né?
Escatologia, chega com a gente. Escatologia. Espero que não. Não, a gente não quer que não, porque senão vai aposentar o cara. Tem a galera boa. Esse coitado. Não por mim, porque eu tô longe do rádio faz tempo, mas tem muita gente boa. Você não é mais radialista, não, ué? Não, eu sou de registro, mas eu não tem a rádio ainda. Rádio hoje, não faz mais, tá. Não faço rádio mais. Não tem vontade, não, às vezes não é nem vontade, é tempo mesmo. O tempo agora se eu fizesse, eu estaria fazendo programa de igreja, né? Mas hoje eu não tenho mais essa... foi daí que você, pra suprir essa vontade de fazer rádio, foi daí que você surgiu a ideia de criar o podcast? Não, é porque eu sempre gostei da comunicação, eu gosto de histórias, né? Como eu falei, eu gosto de ouvir, eu gosto da arte e ligação ao público. O podcast foi uma ideia de ouvir pessoas, né, que tem uma história, né? E aí eu comecei a pensar no podcast, fui na Barra da Tijuca conhecer um estúdio e aí criei a ideia de fazer. Mas eu acho que veio do rádio por falar, né? Que também você não sei vocês, né? Mas você também não pensa falar assim do nada sem você nunca ter falado. Então, como eu fui do rádio, eu falei, vou fazer um podcast. E pra mim foi bacana, porque peguei muita gente boa, muito convidado bom e tô dentro da minha área ali, né? De comunicação. Caramba, cara. E assim, você falou que veio essa ideia e tudo mais, e você viu o estúdio lá da Barra e a gente tá aqui, a gente sabe como é que é o desafio de poder entrar em contato, chamar e fala com o assessor e tudo mais. E tipo, como é que a ideia assim de podcast é você seguir uma linha, né? Que é. Qual é o nome do canal dele? Do canal do Igor da Hora. Igor da Hora. Tem quantos inscritos já? Cara, não lembro. Tem quantos inscritos? Não tem muitos inscritos, eu acho que tem uns 2.000 e poucos inscritos. Quantidade legal, pô. Tem uns 2.000 e poucos inscritos. Você começou há quanto tempo, Zé? Olha, não tem muito tempo, acho que tem uns 3 meses só. Aí, tá bom, pô. Tem uns 3 meses já. Tá bom. Tem uns 3 meses. Comecei que tinha 600 no canal. E a gente tava vendo as visualizações, né? Na verdade, eu comecei um canal, eu botei o pod da hora no meu canal, né, no YouTube. Aí eu tirei meus vídeos e coloquei o pod. Aí já tinha uns 600 lá. Você já tinha um canal. Já tinha um canal pra vídeo de igreja, né? Entendi. Aí coloquei. Caramba, aí que deu uma subida, né? Aí eu pensei em fazer o podcast com um público aberto, né? Um público assim, a galera do secular, do pagode, tudo. Aí comecei a gravar. Mas aí como eu gosto um pouco de polêmica, né? Comecei a ouvir muito político. Aí liguei para um amigo que é o pastor Tony de Paula. E aí comecei a gravar com político. Eu acho que eu gravei com uns 3 ou 4. Uns 3 eu gravei. E aí liguei pro Otônio e ele falou assim, não, eu ia gravar com a Veja, eu vou gravar contigo. Aí tal dia eu vou estar aí. Eu já trabalhei com ele aqui em São Gonçalo. Aí ele abriu essa madre aí. Então, como o Otônio é bem polêmico, eu falei, eu vou começar com o Otônio. Aí eu acho que eu comecei a focar nessa área de político, mas o canal era mais aberto, sem ser só gospel. Essa era a intenção, de ouvir toda a galera. Rejeitei alguns grupos de pagode, essa galera assim. Porque a intenção, aquilo que eu falei, era fazer um propósito. Criar um propósito. De tocar no coração dos caras, não só deixar os caras falarem, mas ministrar. Aconteceu isso lá, no canal lá, com o Negão da BL, por exemplo, que eu gravei. E falei pra ele que tava faltando identidade, tava faltando propósito. Esse era o propósito do podcast, fazer os caras... aconteceu coisas muito boas. Por exemplo, quando eu levei o Vaguinho lá, o dono do estúdio ficou maravilhado. Por causa da história do Vaguinho, parecia com o filho dele, chorou, se emocionou. Pediu oração. Outros pediram para mim cobrir eles de oração. Então, quando você tá fazendo algo do seu propósito, você sempre tá tocando em pessoas. Mas aí decidi não gravar mais com a galera do secular, para poder focar mais na galera da igreja. Mas o propósito é esse, é tocar pessoas e eu acho que eu consegui fazer algumas pessoas serem tocadas. Aí eu abria sempre com oração a galera. E caminhava. E gravei com alguns
MCs que eram do secular e veio pro gospel, mas a princípio hoje só com a galera do gospel. Caramba, e hoje agora você só foi pro nicho gospel, né? Era amplo, agora foi pro gospel. E você não fez nenhum pré-lançamento nem nada, né? Só subiu o vídeo lá na plataforma. Não fiz. Estourou. Não. Nem fiz pré-lançamento, não. Só pedi pra galera fazer uma fofoca mesmo. Aquele velho. Pedia pra galera divulgar, né? O bom e velho burburinho. Não, todo mundo que ia no canal fazia, né? Então você já ajudava, né? Aí eu mandava o cartaz pra todo mundo. A galera tem um público legal. Aí tipo assim, gravei com o Vaguinho, que foi o primeiro convidado. O Vaguinho ficou batendo no canal dele. Ajuda. Ficou? Entendeu? Aí gravo com X convidado, ele solta o cartaz lá. Aí eles também me deram, né, seguidores, né? Cada um me dava um pouco de seguidor. Caramba, que legal. E aí o canal foi crescendo. Caramba, pô, da hora, mano. Porque normalmente a galera nem sobe, né? Alguns ninguém deixou de subir, não. Mas alguns demoraram de subir. Entendeu? Porque eu levei lá gente que tinha 3 milhões de seguidores. Caraca. Entendeu? Aí o cara, pra subir o vídeo no canal, ele sabe que ele vai te dar. Entendeu? Apesar que eu sou o apresentador, né? Mas subiu, né? Mas subiu, por exemplo, 5 minutos antes do coisa no ar, subia. Entendeu? Mas teve gente que ficou anunciando durante a semana. Aí ajuda. Aquecendo, pra caramba, pô. O cara durante uma semana ajuda pra caramba. Ajuda muito. Ajuda. Caraca, tá doido. Que aí todo mundo fica te acompanhando. Com certeza, filho. Fica te acompanhando. Aí ajudou o canal. Não tem muitos inscritos, mas a galera bomba na visualização. Não, pô, mas tá legal. Tava com um engajamento bacana. Eu tava vendo também, pô. E assim, as entrevistas que eu vi, pô, eu vi que, pelo que deu pra perceber, você não segue uma... É linha de podcast mesmo. Você tá lá, você não tem aquele... eu queria ser mais extrovertido, né? Mas eu fico um pouco engessado na frente da câmera e não consigo, tipo assim... Mas eu queria ser mais extrovertido. Porque o podcast, ele tem esse poder, né? De tirar mais do cara. Porque os caras iam lá. Levei lá o pastor Renan de Mello. Um cara muito inteligente. Aí, às vezes, você quer deixar um papo muito contraído, descontraído. Aí o cara é muito inteligente, aí ele fica... Aí, então, os próprios convidados vão te engessando. Dependendo do que eu vou falar aqui, foge a pergunta de vocês também. Aí o cara vai te engessando. Mas eu queria ser mais descontraído. Tipo um pó de pá mesmo. Pó de pá vai todo mundo lá. Entendeu? Tipo um pó de pá, mas eu não consigo. Eu levei convidado lá, igual o menino lá, o Jael Santo do Joquebed. Aí eu falei, pô, cara, vem aqui, cara. Aí eu falei, cara, vem aqui, eu preciso gravar com você. Aí quando ele chegou, busquei ele. Você ligou pra ele? Liguei pra ele, mandei um direct, ele mandou o número dele. Não, vou aí, tal, mano, tal. Aí eu peguei ele na rodoviária, ele veio de Vitória, a gente foi direto pro estúdio. Aí ele falou, cara, eu quase não vinha, cara, eu vi teu Instagram lá, você todo formal, todo, né, escritor, eu escrevi 2 livros, né. Aí ele ficou me zoando, então quem me vê na rede social... E fica, entendeu? Fica meio tímido. Aí os próprios te engessam. Os próprios convidados te engessam, dependendo do cara assim. Tem os caras que botam postura. Verdade. Entendeu? Mas às vezes também isso fica é bom pra você, né? Às vezes esse perfil lá do seu Instagram, às vezes, também te favorece. Dependendo do convidado. Dependendo do convidado. Tipo, o Vaguinho, não. O rapaz, o político que você falou. Ele bate, ele bate com o seu perfil. O Eduardo Cunha, ele é muito inteligente e tal, entendeu? Ele sentou, foi o cara mais frio que eu conheci na minha vida, é um cara bem frio mesmo. Ele senta assim, ele induz a tua pergunta, entendeu? Fala muito bem. Ele fala muito bem, ele é frio, entendeu? Eu perguntei quantas vezes eu perguntei 2 vezes como é que foi dentro da prisão, ele cortava. Entendeu? Tipo assim, simples demais. Pô, o cara ficou 5 anos preso. Simples demais. 5 anos. Simples demais. O cara não dormiu na cadeia. O cara ficou 5 anos. Então ele vai induzindo a sua pergunta. Aí eu acho que os convidados me deixam um pouco engessado. Entendeu? Mas todos você entrou via direct. Via direct contato assim, né? Não, alguns eu entrei, alguns eu entrei com contato de outras pessoas. Pô, leva fulano de tal aí, tipo... teve gente que fez a ponte pra você, né? Pô, leva fulano aí, eu levo.
entendeu? Levei o Jones Moura, o deputado federal, que assumiu o lugar da Flor de Lis. Eles mesmos me ligaram querendo... Aí eu fiz uma entrevista. Aqui também, aí você já tava um públicozinho legal. O pessoal já tinha batido, um conversado com o outro, um conversado com, pô, achei lá bacana, pô, vai lá, que não sei o quê. Eu tive alguns convidados assim, a Ingrid também, entendeu? Que tem mais de 1 milhão no TikTok. A Ingrid. Ela tá vindo como... Ah, sim. Como Lembrei. estadual, entendeu? Aí alguns indicam, né? Indicavam. Aí você falou do seu perfil e tudo mais, que assim, do mesmo jeito que quase que não vai convidado, mas também isso facilita muito, né? Como o Matheus falou. Aí, todo intelectual, não sei o que, formal, você falou que escreveu 2 livros, Conta um pouquinho desses 2. Eu escrevi o Mais Forte que o Medo, que é... Eu escrevi o Mais Forte que o Medo. Dá pra ele aqui. Olha, tem. Opa. Peguei presente? Eu escrevi o Mais Forte que o Medo, que é o livro que eu escrevi na pandemia. Esse livro aqui foi no meio da pandemia que veio esse tema, Mais Forte que o Medo. Aí eu resolvi escrever esse livro. Eu falei um pouco dos medos, né? Todos nós temos. Aí me inspirei a escrever esse. Esse aqui, Os Gigantes da Mente, é um livro que eu já trabalhava com isso nas minhas lives. Eu falo muito sobre depressão, ansiedade, suicídio. Eu falei tanto disso que as pessoas se suicidavam em Rio Bonito e os parentes me ligavam para mim cuidar dessas pessoas, de tanto que eu falava sobre isso. Caraca. As pessoas, fulano morreu, se suicidou na cidade. Liga pro pastor Igor da hora. E aí eu resolvi, que eu fiz muita live. Eu acho que eu fiz 1 ano de live só sobre esses temas. Depressão, ansiedade. Aí eu escrevi Os Gigantes da Mente. Entende? E esses 2 livros, esse aqui eu considero a minha paixão por ser o primeiro, né? A gente fez, esse aqui nós fizemos o lançamento no hotel em Rio Bonito, e esse aqui a gente fez o lançamento na igreja. Tem mais aí? Além desse? Tem? Então já vou presentear você. Opa! Eita! E essa foi a inspiração. A pandemia foi minha inspiração. E como é que foi esse processo aí de escrita? Eu não... Tá. Porque esse não foi do dia pra noite, não. Esse não foi do dia... escrever não é do dia pra noite. Mas como eu tenho, assim, essa paixão pela arte, como eu falei no início, eu gostava muito de teatro, eu era bom pra gravar as coisas. Então eu comecei a pensar em escrever. Aí eu comecei a ter algumas ideias e coloquei em prática. Então, pelo amor à arte, eu comecei a pensar em escrever. Na verdade, eu queria escrever música, mas como eu não sei tocar nada... Mas tem alguma música escrita? Não. Mas eu bati uma loucura assim, escrevi um poema. Que legal, entendeu? Cara. Aí eu falava, isso vai dar certo pra música. Mas nunca arrisquei a música, porque como você não tem o tom ali, nada... Aí não escrevi. Nem a melodia na cabeça, nada? Até vem, mas você fica muito repetitivo porque você não tem um instrumento ali. O instrumento ajuda demais, cara. Ajuda demais. Eu já ouvi, né, um compositor do mundo secular falar que dá pra escrever música sem cantar. Mas é um pouco mais difícil. Não, dá pra dar. Entendeu? Dá, mas é um pouco mais difícil mesmo. Aí eu pensei em escrever. Entendeu? Aí escrevi, passei pra uma pessoa pra corrigir. Esse aqui é meu. Né? E aí mandei pra gráfica e escrevi. Aí o outro aí. Os 2 foram assim, né? Os 2 foram assim. O Depressão já é um livro de tema, né? Um livro de tempo que eu já falava sobre isso. Esse aqui, os 2 foram na época da pandemia. O Gigante da Mente foi 1 ano depois da pandemia. 1 ano depois? O propósito é escrever um livro por ano, né? Antes de acabar esse ano ainda vou escrever ainda um livro, talvez um pouco menor do que esse aí, para falar sobre ladrões do coração, que é a palavra do filho de Absalão. Caraca. Ladrões de coração. Que tema. E é um ligado no... Assim, você pode dar um spoilerzinho? O spoiler é que quando Davi ele teve que se ausentar da casa,
dele, Absalão, com muita vontade de assumir o trono, ele comprou o coração do povo, né? E aí o spoiler é que existem pessoas que antes de ela ter o que você tem, elas roubam o seu coração. Entendeu? E se roubar o seu coração, rouba tudo que é seu. Entendeu? Por isso a Bíblia diz, né? Tudo que você tem no seu... Guarde o seu coração, porque deles tem a saída da vida. Então o spoiler é esse. É entrar nessa linha aí. Existem pessoas que perderam muitas coisas porque perderam primeiro o seu coração. Mas eu tô num desafio ainda, já passou do meio do ano, né? Não escrevi ainda. Quem sabe depois daqui, né? Nem a primeira página, não sei. Nem a primeira, porque eu fiz uma live sobre isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa live e vou escrever essa live. Entendeu? Porque essa live foi. Mas aí o pessoal que tá escutando agora vai assistir essa live. Se acharem, não tem problema. Mas aí vai ter a cereja do bolo, né? Depois. Esse livro, Gigantes da Mente, ele. Esse tema, essa capa aqui, ela é bastante impactante, porque principalmente nesse período, e a gente sabe que a ansiedade, depressão, suicídio, esses são os males do século, sabe? E a gente, assim, eu não tenho propriedade para falar, mas você como pastor, você tem, né? Que na vida ministerial lida muito com isso, né? Não, e a gente vê também casos de muitos pastores também, né, que cometeram suicídio e que têm depressão, sabe? E é um dos tabus também dentro do... É um grande tabu, mas também é um tabu dentro da igreja, a saúde mental, sabe? Entender que a importância da saúde mental. Entender de cuidar não somente da parte espiritual, mas da alma das pessoas, sabe? Da área emocional. E pelo que eu tô vendo, assim, a linha que você tá seguindo, primeiro com esse daqui, né? Só pra não errar o nome do... Mais Forte que o Medo. Mais Forte que o Medo. E Gigantes da Mente. E agora o... Ladrões de Coração. Ladrões de Coração. Então dá pra ver que tá seguindo, assim, uma linha... que é muito... É um problema imediato, né? Que a gente tem. A gente tem que quebrar esse tabu, porque a espiritualidade, ela faz com que você ache que tudo é espiritual. Se você buscar muito, tudo vai ficar espiritual. Só que a Bíblia fala sobre tudo. Quando Elias ficou dentro da caverna 40 dias, que ele entrou em uma depressão, Deus mandou ele se alimentar. Se alimenta. Se você for num psicólogo, se for tratado, você vai perceber que alguns níveis de depressão é até uma falta de alimentação. Alguns níveis de depressão é uma falta de alimentação. Então, a gente tem dificuldade de entender que nem tudo é espiritual. Por isso que eu escrevi o livro. Entende? E alguns pastores têm isso também. Por que se eu busco a Deus, eu estou vivendo isso? Porque o corpo ele é tripartido. Corpo, alma e espírito. Né? Alguns da visão Allan Kardec diz que ele não é tripartido, ele só tem alma e espírito. A gente acredita que é tripartido porque a Bíblia diz que há uma divisão. A espada, ela divide entre a alma e espírito. Então a gente acredita que é tripartido. Então, na alma, a gente tem dificuldade de tratar. Porque na alma, a gente não pode espiritualizar. Porque a alma é as emoções. E o espírito não são as emoções. Então os pastores têm dificuldade de tratar as coisas que são da alma. Né? E da alma são coisas que atingem o que não atinge o espiritual. Por isso os pastores, alguns, eles espiritualizam a depressão. E que não é. Que é uma, assim, às vezes até na boa intenção de tratar, mas assim, falta conhecimento. Falta o conhecimento. Falta o conhecimento de que a alma ela adoece independente do espírito. Foi o que próprio Davi teve que fazer com ele. Que ele disse, por que te abate, ó minha alma? Ele estava em oração ali. Mas ele teve um contato com a alma dele para animar a alma dele. Ou seja, a gente precisa entender que as doenças da alma ela é diferente dos ataques espirituais. E você tem que cuidar da sua alma. Né? E você falando isso, a gente tem que a gente entender, né, que
existem inúmeras causas para esses diagnósticos, porque, como você falou, às vezes é um desequilíbrio químico orgânico, que como a pessoa só não se alimenta de forma saudável, então acontece... Eu, quando eu passo da hora do almoço, eu fico estressado. Um problema de alma. Problema de alma. Depois que eu me alimento, eu fico calminho. Tem gente que depois... Quando eu não tomo café, eu fico muito estressado. Então, problema de alma. E a gente tá querendo espiritualizar. A gente nem sabe porque tá brigando com as pessoas, tá com fome. Tá com fome. Então, assim, e são inúmeras causas, né? É uma brincadeira, mas é verdade. A química orgânica, ou às vezes é trauma também. Ou às vezes simplesmente não tem uma causa específica. Porque é quando a pessoa tá... Assim, a gente olha pra vida da pessoa, vê que tá tudo bem. Os filhos estão bem, a casa tá em ordem. Ela ganha, porque também falta de dinheiro também é uma coisa assim... que gera muita depressão, você ficar pensando o tempo inteiro como é que eu vou suprir, que não sei o que, isso dá muito, acontece muito também, sabe? Mas às vezes a pessoa tem lá tudo ali, tá tudo certo. E é possível que alguém seja forte espiritualmente e esteja em depressão. Esteja em depressão. Porque não cuida da alma, né? Vários gigantes da fé tiveram depressão, a gente olha não somente dentro da Bíblia, mas Lutero era um que No ano que eu escrevi o livro, Mais Forte que o Medo, 5 pastores se suicidaram. Entre o Brasil e o mundo. E pastores dos Estados Unidos, com salários de 20, 30 mil reais. Então, não é sobre isso, entendeu? É alguma coisa que você ainda não conseguiu se conectar com a sua alma. E esse livro aqui foi publicado pela qual editora? Esse livro eu fiz na mesma editora de um amigo meu, que é o pastor Elvis Breves. Inclusive, eu acho que vocês devem trazer ele aqui. Ele mora aqui pertinho de vocês. Ele já aqui. foi lá na Rema pregar uma vez, já tem livro também publicado também. Cara bacana mesmo. E esse é um livro de uma editora pequena, de um pastor no Rio de Janeiro. Ele me indicou, o pastor rodou meus livros, ele falou, quando você vier, você paga os livros aí. E aí foi uma benção pra mim, porque uma editora pequena você consegue lançar, uma editora grande você não consegue lançar. Tem PDF também? Tem PDF também, mas eu não lancei ainda nas plataformas. Não, muitas pessoas me falam sobre isso. Botar nas Amazon da vida. Não tem nenhum site, não lancei. Ele tem PDF, mas eu não lancei. Mas essa editora tem site? Não, essa editora não tem site. É um pastor que vai ajudando a galera. Você vai nas igrejas e vai divulgando. Vou nas igrejas e vou divulgando. É meio no underground, né? A gente tem dificuldade ainda de fazer o nosso público ler, né? Essa é uma verdade. Às vezes você vai à igreja e você não consegue vender nem 5 livros. Entendeu? Depende da igreja também. Depende, mas eu acho que o cristão ainda tem dificuldade de leitura um pouco. Isso é péssimo, porque aonde a gente fundamenta a nossa fé é um livro, né? É a Bíblia, verdade, entendeu? Verdade. Aonde as pessoas se apropriam para poder fazer com que as pessoas sigam uma determinada doutrina, né? É por falta de conhecimento, né? E no início da entrevista, como você falou, às vezes a pessoa vê a ignorância como uma bênção, mas também às vezes vê como uma bênção, né? Tem coisas que ela não entende, mas é algo que a gente tem que entender, entendeu? As pessoas precisam buscar mais a leitura, buscar mais o conhecimento. Muito bom. Muito bom. Já acabou, né? Cara, hoje eu não marquei de novo. Eu não sei se passou. 5 minutos. 5 minutinhos ainda. Tem mais alguma pergunta? Não, eu acho que é isso, né? Acho que eu falei mais que você. Não, mas a ideia é isso mesmo, a gente tentar tirar o máximo do... E os desafios de hoje, além de escrever esse livro, tomara que saindo daqui já venha já toda a visão do ladrão de coração. Hoje eu tenho uma igreja em Lisboa. E hoje meu propósito é assumir as nações, né? Hoje eu tenho um propósito é um propósito ambicioso para a estrutura que eu tenho, né? Hoje a minha estrutura é pequena para isso, mas eu tenho um propósito de uma igreja em Nova York, que é assumir as nações. Como eu estou em Lisboa, nós inauguramos em janeiro desse ano em Lisboa, no bairro Queluz. Então hoje, acho que o meu propósito hoje é assumir as nações
talvez não com muita força por causa de falta de estrutura, mas com humildade de chegar nas nações. Não de produzir igrejas, mas de ensinar pessoas que... Discipular, né? Discipular pessoas. Então, acho que o meu foco hoje é esse. É assumir as nações. Nós estamos em Lisboa e eu quero ir para Nova York. Caramba, como é que foi isso? Na verdade, eu discipulei um obreiro há alguns anos. Ele foi para Lisboa. E a gente vinha conversando. E ele tava lá esperando meu aval. A gente abriu em Lisboa. Aí eu tenho uma pastora também em Paris. E aí a gente tava pensando em abrir lá. E depois eu mesmo abri. Aí já eu mesmo abri e ficar em Nova York. Entendeu? Eu fui em Nova York, gostei. E vou abrir um núcleo lá em Nova York. E na França também fui, conheci o local. E... Pastor missionário? Hã? Plantador de igreja? Eu não tenho nem essa muita visão de abrir igreja, não. Mas, assim, de abrir muitas igrejas. Como núcleos, né? Como Assembleia, como Deus e Amor. Mas existem lugares que Deus toca. Então, acho que o propósito hoje é as nações. Você falou de lugares aí que o desafio é o desafio do esfriamento espiritual que as pessoas têm, porque é um lugar que já foi... Portugal, Nova York. A frieza espiritual na Europa, ela tá assustadora. Muito secularizada. Tá assustadora. O nível de suicídio e depressão na Europa é muito grande. Porque normalmente não falta nada, né? Entendeu? Dificilmente você vai ver, por mais que tenha, você vai ver um pobre mesmo depressivo. Porque o cara vai ter que lutar muito, entende? É mais quando tem um acontecimento, uma perda de um relacionamento, de uma mãe, de um pai. Mas na Europa, eles têm tudo, eles não sentem falta de nada. Então aquilo não preenche mais o vazio e acontece o índice. E Estados Unidos ainda está vivendo um avivamento, não como antes, né? Mas ainda está vivendo um avivamento. Tem grande referência nos Estados Unidos. Mas a Europa é pior. É muito frio. Pior, muito frio, né? E é difícil você ganhar um europeu também. Muito difícil. Nossas igrejas, normalmente, 99% é brasileiro. Abrir uma igreja brasileira, 99% é brasileiro. Caraca, desafiador, né? Tanto nos Estados Unidos como na Europa. Aonde você abrir, 99%. Isso é verdade. Eu tava assistindo esses dias o culto da Lagoinha de Orlando. E tinha muito brasileiro lá. Muito brasileiro. Orlando nem se fala, porque Orlando eu acho que você tropeça em cada esquina num brasileiro. Mas o desafio de ganhar um europeu e um americano é gigantesco. A Europa, por causa da Igreja Católica ser muito forte, a religião ser muito forte. E os Estados Unidos por causa do consumismo, né? Cada um tem um desafio. Cada país, cada nação tem um nível de principado lutando ali. Cada país, cada nação tem um nível de principado. São esses principados que trabalham mesclando suas ações. Então eu tenho vontade de trabalhar. Não vou dizer que eu estou trabalhando hoje para isso, mas o meu foco seria esse, depois de Lisboa. Né? Seria esse propósito aí. Mas lá para fora. Aqui no Brasil não, né? Não tem nenhuma região aqui que... Não, eu acho que a gente está bem servido. Como eu falei, eu não sou fã de abrir igreja. Nenhuma igreja que eu estou, foi eu que disse assim, eu quero botar um salão ali. Todas foram, eu fui pregar, e depois um povo se levantou e falou, eu quero que o senhor seja pastor aqui. Até em Lisboa também. E aí fui pregar lá em Associação de Moradores em Saquarema, lá em Sampaio Corrêa. Ele falou, pastor, você tem que abrir uma igreja aqui. Lá em Parque Andréa, em Rio Bonito, uma membra achou um salão, falou, quero que o senhor abra uma igreja aqui. Eu não sou muito o cara que abre a igreja, sou a igreja que convida. Acho que a gente tá bem servido. A igreja só precisa vir para fora. Cara, que legal, que da hora. Não é? Eu não sou... Que da hora. Eu não sou de abrir igreja, não. Deus me convida para abrir, mas eu não sou de abrir. Dá certo, ajuda. Mas é outro tipo de visão. A minha é outro tipo de visão. Acho que você tem que estar onde Deus manda você estar. O resto... né? Cada um tem seu propósito, mas acho que a gente tá bem servido. Acho que só nessa rua aqui deve ter umas 50. Isso aí. Entendeu? São Gonçalo é por metro quadrado, entendeu? É o maior número acho de que a gente tá bem servido de igreja. O resto Deus cuida, né? Cada um vai fazendo um chamado. É isso.
É isso aí, Igor. Agora deu. Foi, agora... Agora deu, de verdade. A gente queria te agradecer por você ter vindo aqui. Obrigado eu. Ter aceitado o nosso convite. A gente espera estar conversando mais e lançando o terceiro livro, né? Falando nisso, você tem uma lista com os temas dos livros que você vai lançar? Não, então, na minha vida acontece assim como eu falei da igreja. As coisas acontecem como Deus vai. Eu abri essa palavra e resolvi pregar sobre ela. E aí vi que fazia sentido escrever um livro do Ladrões de Coração. Fiz uma live e dessa live eu pensei em escrever o livro. Então eu não busco um tema. Aquilo acontece igual o Mais Forte Comigo. Tava todo mundo com medo trancado. O gigante da mente. Todo mundo tem um gigante que não consegue vencer na mente. Então eu não penso assim em fazer alguma coisa. Deus me dá a proposta, eu aceito e dá certo. E para quem quiser comprar o seu livro, como é que faz? Hoje eu não tenho, como eu falei, em rede social alguma, em nenhuma plataforma. Eu tenho meu livro. Eu acho que mais quem tem acesso à igreja, né? Eu enviei alguns para fora do estado, para São Paulo, para Manaus, alguns livros meus, de pessoas que marcaram a minha vida. E aí algumas pessoas, se tiver muito interesse, a gente pode até enviar no correio, né? Mas hoje, mais aonde eu estou ministrando. É só entrar em contato com você pelo Instagram, né? Pode entrar pelo Instagram, pelo Facebook também, Igor da Hora. Então é isso. É isso, galera. Aquele velho recado de sempre, velho né? clichê. Dá uma joinha, se inscreve no nosso canal. Dá um joinha também lá no canal do Igor lá. Vai lá, assiste que o canal é bom. Tá da hora. Tá da hora, é inspiração pra gente, entendeu? E é isso, como a gente sempre fala, né? É a mensagem. É a mensagem que importa, né? Então é isso. Agradecemos todos vocês e tchauzinho, galera. Valeu. Valeu.